Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Geraldo Souza, formado em Geografia, técnico em Mecânica, Metalurgia e Segurança do Trabalho, com pós-graduação em Higiene Ocupacional e Gestão Ambiental, mestre em Gestão Empresarial e estou trabalhando com vocês a disciplina de Eletricidade Básica. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel, caneta, para que, se houver alguma dúvida, sugiro para que vocês anotem e postem as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. O conteúdo de da nossa disciplina está dividido em 4 unidades, apresentadas em 2 videoaulas. Na primeira videoaula, falamos sobre os conceitos básicos de eletricidade, como a eletricidade é importante, sua produção, distribuição, o seu uso responsável e com segurança, noções de eletrostática e a lei de Ohm, potência e energia elétrica. Nesta segunda videoaula, falaremos sobre a divisão da eletricidade, o átomo, elétrons e prótons, lei de Coulomb, tensão elétrica e diferencial de potencial, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, corrente alternada, corrente contínua e, por fim, sobre transformadores. Espero que vocês aproveitem bem o conteúdo desta videoaula. O conteúdo desta aula foi retirado de sites como Escola Brasil, do livro Introdução à Análise de Circuitos, 8ª edição, apostila do ETEC Brasil e Eletricidade Básica do Senai. Bom, para iniciarmos, a eletricidade é a área da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à carga elétrica. O termo eletricidade originou-se da palavra elétron, que é derivada de um nome grego âmbar. Este, por sua vez, é uma resina fóssil que, quando atritada em algum tecido, pode passar a atrair pequenos objetos. Foi Charles Dufay o primeiro cientista a falar sobre a existência de 2 eletricidades. Em seguida, Benjamin Franklin, já em 1750, propôs uma teoria na qual a eletricidade seria um fluido que saía de um corpo para outro, podendo ser negativo ou positivo. A teoria do fluido predominou até o século XIV, quando, em uma experiência com raios catódicos, J.J. Thomson descobriu a existência dos elétrons. Desde então, os estudos sobre eletricidade assumiu uma enorme dimensão. Atualmente, é impossível imaginar nossa vida sem ela. Lâmpadas, condutores, aparelhos de TV, geladeira, entre tantos outros, proporcionam nosso conforto. O meio de comunicação não existiria sem os avanços nessa área. A eletricidade pode ser dividida em 3 partes. Eletrostática refere-se ao comportamento das cargas elétricas em repouso e o seu estudo engloba os processos de eletrização com campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. Eletrodinâmica é a parte da eletricidade responsável pelo estudo das cargas elétricas em movimento. O foco dessa área é a corrente elétrica e os componentes de circuitos elétricos, como capacitores e resistores. Eletromagnetismo estuda a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos, tais como campo magnético produzido por cargas elétricas em movimento e campo elétrico produzido pela variação de fluxo magnético. A eletricidade. A eletricidade está presente a todo tempo ao nosso redor e até em nós mesmos. Na natureza, a eletricidade pode ser observada no relâmpago. Uma grande descarga elétrica produzido quando se forma uma enorme tensão entre 2 regiões da atmosfera. No nosso corpo, também observamos a eletricidade, impulsos elétricos dos olhos para o cérebro. Nas células da retina existem substâncias químicas que são sensíveis à luz,
Quando uma imagem se forma na resina, essa substância produz impulsos elétricos que são transmitidos ao cérebro. Agora vamos falar de átomo, elétrons e prótons. Como já dissemos em nossa primeira videoaula, a matéria é formada de pequenas partículas, os átomos, e esses são formados por partículas elementares, sendo as principais os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons e nêutrons são formados por quarks. Entender essa estrutura é o primeiro passo para entender a eletricidade. A eletrização, condutores isolantes. Chamamos de condutores os corpos onde as partículas portadoras de carga elétrica conseguem se mover sem dificuldade. Os corpos onde isso não acontece chamamos de isolantes. A eletrização é um fenômeno importante na eletricidade. Quando um corpo ganha elétron, dizemos que ele foi eletrizado negativamente, pois o número de elétrons no corpo é maior que o número de prótons no mesmo. E quando um corpo perde elétrons, o número de prótons no corpo é maior que os elétrons. Então dizemos que o corpo está positivamente eletrizado. Tipos de eletrização. Eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, os corpos atritados ficam com cargas elétricas opostas, como por exemplo o pedaço de flanela com cargas positivas e o bastão de vidro com cargas negativas. Eletrização por contato. A eletrização por contato, diferentemente da eletrização por atrito, necessita de pelo menos um corpo carregado eletricamente. Para entender o funcionamento do processo da eletrização por contato, considere um condutor positivamente e outro condutor neutro. Aproxima-se o condutor positivo do condutor neutro até que ocorra o contato entre eles. Quando isso ocorrer, haverá uma transferência de elétron do corpo neutro para o corpo carregado positivamente. Em transferência, isso ocorre de maneira bem rápida, até que ambos os condutores ficam com o mesmo potencial elétrico. Eletrização por indução. Dois corpos A e B, sendo A positivamente eletrizado e B um corpo eletricamente neutro, são colocados próximos um do outro, sem haver contato. As cargas positivas de A atraem as cargas negativas de B. Se aterrarmos o corpo B, as cargas elétricas negativas da Terra vão se deslocar para o corpo B. Retirando o condutor que aterra o corpo B e só depois afastar o corpo A, observamos então que o corpo B fica negativamente eletrizado. Bom, a carga elétrica. No núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno desse núcleo estão os elétrons. Um próton, em presença de outro próton, se repele. O mesmo ocorre com os elétrons, mas entre um próton e um elétron existe uma força de atração, como no exemplo do âmbar e da palha. Dessa maneira, atribuímos ao próton e ao nêutron uma propriedade fisicamente denominada carga elétrica. Agora vamos falar da lei de Coulomb. Uma grande contribuição para a eletricidade foi dada por Coulomb. Charles Auguste Coulomb desenvolveu uma teoria que chamamos hoje de lei de Coulomb. Ele estudou a força de interação entre as partículas eletrizadas. Graças à sua descoberta, sabemos hoje que as partículas do mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. A tensão elétrica e diferencial de potencial, DDP. Considere um aparelho que mantenha uma falta de elétrons e de suas extremidades e na outra excesso. Este aparelho é chamado gerador e pode ser uma pilha comum.
A falta de elétrons em um polo e o excesso em outro origina uma diferença de potencial, DDP. Corrente elétrica. Se um condutor é ligado aos polos do gerador, os elétrons do polo negativo se movimentam ordenadamente para o polo positivo. Esse movimento ordenado dos elétrons é denominado de corrente elétrica. Muitas vezes a corrente elétrica é confundida com o termo eletricidade. O efeito Joule, quando um condutor é aquecido, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ocorre uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule, em homenagem ao físico britânico James Pascal Joule, 1818-1889. Resistência elétrica. A dificuldade que alguns materiais apresentam à passagem de corrente elétrica é expressa por uma grandeza física que chamamos de resistência elétrica. O resistor. Os resistores são dispositivos cuja principal função são dificultar a passagem da corrente elétrica e transformar energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. Entendemos a dificuldade que os resistores apresentam à passagem da corrente como sendo resistência elétrica. O material mais comum na fabricação dos resistores é o carbono. Associação de resistores. Em nosso dia a dia, utilizamos vários aparelhos elétricos, onde são empregados circuitos com 2 ou mais resistores. Em muitos desses circuitos, um único resistor deve ser percorrido por uma corrente maior que a suportada. E, nesses casos, utiliza-se uma associação de resistores. Em outras aplicações, vários resistores são ligados em seguida do outro para obter o circuito desejado, como é o caso das lâmpadas decorativas de Natal. A primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm afirma que, ao percorrer uma resistência R, a corrente I é diretamente proporcional à tensão U ou V. Né? Existem esses dois símbolos, U ou V. U é igual a R, que é a resistência, vezes I, que é a corrente. Desta forma, podemos saber todas as variáveis do circuito, como a resistência e a corrente, como veremos mais adiante. A segunda lei de Ohm. George Ohm realizou diversos experimentos envolvendo a eletricidade. Muitos desses experimentos estavam relacionados à resistência elétrica e, nestes, ele verificou que a resistência elétrica R de um resistor é diretamente proporcional ao comprimento do resistor e inversamente proporcional à área da seção transversal, A, e dependendo do material ao qual o resistor é feito. Essa relação é conhecida como a segunda lei de Ohm. Energia elétrica. A energia elétrica pode ser definida como a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. Como toda energia é a propriedade de um sistema que permite a realização de trabalho e ela pode ser obtida através de várias formas, logo o que chamamos de eletricidade pode então ser entendida como energia elétrica, uma vez que o fenômeno descrito, a eletricidade realiza trabalho por meio de cargas elétricas. Gerador. O gerador é um mecanismo que transforma energia mecânica, química ou outra forma de energia em energia elétrica. Exemplo: o gerador elétrico mais comum é o dínamo, gerador de corrente contínua de bicicleta. Em nossas videoaulas, apresentamos a potência elétrica e você já saberia explicar o que é uma potência elétrica. Mas por que um condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, fica aquecido? Bom, o aquecimento
é devido ao choque de elétrons entre os átomos. Assim, a energia elétrica é transformada em calor. A transformação que chamamos de efeito Joule ou perda de Joule é o que acontece, por exemplo, no aquecimento da água nos chuveiros. Eletrostática. Como já dissemos, a eletrostática refere-se ao comportamento das cargas elétricas em repouso e seu estudo engloba os processos de eletrização, campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. A resistência elétrica. As leis de Ohm é um fenômeno clássico para você entender os circuitos elétricos e fazer os cálculos de corrente elétrica. Vamos entender um pouco mais sobre as leis de Ohm? Em todo o aparelho elétrico, encontramos algo em comum entre eles, que é o fato de funcionarem com eletricidade. É necessário passar uma corrente elétrica pelo aparelho para que ocorra seu funcionamento. Essa corrente elétrica percorre algo que chamamos de circuito elétrico. Um circuito elétrico é definido como o conjunto de componentes elétricos ligados entre si através de fios e alimentados por um gerador, aparelho que irá fornecer a corrente elétrica, podendo ser uma pilha, uma tomada, etc. Um dos componentes fundamentais do circuito é o resistor. Aí tem um símbolo, né, do resistor, né, que pode ser uma espiral ou um retângulo. Né? Esse slide mostra o símbolo de resistores utilizados em circuito elétrico. Como o próprio nome diz, o resistor é um componente que resiste, dificulta a passagem da corrente. Essa capacidade de resistir à passagem da corrente é chamada de resistência elétrica e pode ser calculada através da razão do diferencial de potencial, U, aplicado pela corrente I, que passa pelo resistor. Tensão, corrente e resistência. Como já estudamos na primeira videoaula, em um circuito elétrico, a tensão U é medida em volts e a corrente I é medida em amperes. E com isso, a resistência é medida em volts por amperes, que recebe uma denominação especial de Ohm, em homenagem ao físico que estudou os resistores, George Simon Ohm. A lei de Ohm. Poderíamos afirmar, sem medo de sermos contraditórios, que a lei de Ohm é a lei fundamental da eletrônica. O enunciado da lei de Ohm é o seguinte: um circuito elétrico fechado, a intensidade de corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada ao circuito e inversamente proporcional à resistência do mesmo. Matematicamente, essa lei pode ser expressa da seguinte maneira. Bom, I, né, que é a corrente, é igual a V, que é a tensão, dividido pela resistência. I é a intensidade da corrente em amperes, V, a tensão aplicada ao circuito em volts, R, a resistência equivalente do circuito em ohm. Aí nós temos um exemplo, tá? Um circuito cuja resistência equivalente é igual a 180, aplica-se uma tensão de 24 volts, corrente contínua. Qual a resistência que flui pelo circuito? Aí vocês percebem aí, ó, se a tensão é igual a 24 volts, corrente contínua, e resistência é igual a 180, é só aplicar a fórmula. I, que a tensão é igual a I, que é a corrente, é igual a tensão dividido pela resistência. Aí dá 0,13333 amperes, ou 133 miliamperes. No final, nós vamos mostrar, né, essa escala. As variações na fórmula da lei de Ohm pode ajudar a obter qualquer uma das grandezas, tendo-se em mãos as outras duas, as duas variações dessa forma. Tensão é igual a I vezes R, e R, que é a resistência, é igual a tensão dividido pela corrente. Como vimos no slide
a lei de Ohm pode ser definida como uma relação entre a tensão, a corrente e a resistência em um circuito elétrico de corrente contínua. Ela pode ser definida como uma constante de proporcionalidade entre as três grandezas. Ela estabelece que a corrente elétrica em um condutor metálico é diretamente proporcional à tensão aplicada em seus terminais, desde que a temperatura e outras grandezas físicas forem constantes. Com a passagem da corrente elétrica pelo condutor, há choque dos elétrons contra os átomos do material. Como consequência, um aumento de temperatura, o efeito Joule, que já falamos. Este fato acarreta dois fenômenos opostos no condutor. Um aumento de energia de vibração dos átomos do material, opondo-se à corrente elétrica, aumento da resistência. E um aumento do número de cargas livres e também de sua velocidade, favorecendo a passagem da corrente elétrica, diminuição da resistência. Quando os dois fenômenos se contrabalançam, o condutor é ômico ou linear, pois sua resistência permanece constante. Quando o primeiro fenômeno predomina, a resistência do condutor aumenta com a temperatura e é o que ocorre com o filamento de uma lâmpada incandescente. As leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, assim como a lei de Ohm, ajudam a fundamentar os princípios básicos da eletrônica e são de vital importância quando se pretende entender e analisar qualquer circuito. Vamos estudar um pouco, então, as leis de Kirchhoff? Primeira lei de Kirchhoff. No circuito paralelo, a corrente elétrica total é igual à soma das correntes parciais. Assim, a soma das correntes que chegam a um nó, ponto de ligação, é igual à soma das correntes que saem. Bom, aí num circuito paralelo, a corrente elétrica total é a soma das correntes parciais. Assim, a soma das correntes que chegam a um nó, ponto de ligação, é igual à soma das correntes que saem. Pela primeira lei de Kirchhoff, podemos escrever matematicamente que I, que é a corrente total, é igual a I1 mais I2 mais I3. Para o nosso exemplo, podemos provar que a corrente total é 2,5 ampere. Achando-se a resistência equivalente e dividindo-se a mesma pela tensão, ou encontrando-se as correntes parciais em cada ramo e aplicando-se a primeira lei de Kirchhoff, notar-se que, nesse caso, a tensão é a mesma em qualquer resistência do circuito. A segunda lei de Kirchhoff. No circuito em série, a soma das quedas de tensão parcial é igual à tensão aplicada nesse circuito. O circuito a seguir ilustra a segunda lei de Kirchhoff. Matematicamente, pela segunda lei de Kirchhoff, a tensão total é igual à tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3 mais a tensão N. Para o nosso exemplo, temos que tensão 1 vai ser igual a 1,2 volts, tensão 2 igual a 3,6 volts, tensão 3 2,4 volts e tensão 4 igual a 4,8 volts. O total vai ser igual a 1,2 mais 3,6 mais 2,4 mais 4,8, que é igual a 12 volts, né? O que demonstra a segunda lei de Kirchhoff. Notar que nesse tipo de circuito a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito. A potência elétrica. Fisicamente, podemos definir potência elétrica como sendo a energia consumida ao liberar ou liberada em um intervalo de tempo. Em eletricidade, disse que a energia de 1 joule liberada ou consumida em 1 segundo equivale a 1 watt. De fato, a potência elétrica, cujo símbolo é a letra P, é medida em watts. Bom, aí a noção
para a potência é a seguinte: sempre que um circuito fechado, onde existe uma tensão aplicada, tem uma corrente circulante, a potência gasta no circuito será diretamente proporcional ao produto da tensão pela corrente no circuito. Matematicamente, a potência é definida da seguinte forma, igual está aí no slide. A notação para a potência é a seguinte: P é igual a 500W, onde P é a grandeza, potência, 500 é o valor numérico e W é a unidade watts. A fórmula é: a potência é igual a tensão vezes a corrente, né? A potência em watts, a tensão em volts e a corrente em amperes. Intensidade da corrente elétrica. Observando os elétrons que passam por uma seção transversal de um fio, podemos medir a quantidade média de elétrons que passa pelo fio. Assim, a intensidade média da corrente elétrica I num condutor em um intervalo de tempo, ΔT, é definido como sendo I, que é a corrente, é igual a Q sobre ΔT. Assim, para o sistema internacional, temos que a corrente será definida como amperes. Ampere, então, é igual a 1 ampere, é igual a 1 coulomb por segundo, né? Então, a observação que no caso de condutores, participam da corrente elétrica tanto cargas positivas, são os cátions, como as cargas negativas, são os ânions. Assim, o valor absoluto de Q será o módulo da soma das cargas positivas e as negativas. Corrente alternada e corrente contínua. A corrente elétrica que circula nos fios pode apresentar dois tipos, alternada e contínua. Nos aparelhos elétricos, ela é indicada como CA ou CC. Uma corrente elétrica alternada é gerada por dínamo e motores. Varia com o tempo em ciclos. Seu valor se altera com a passagem do tempo. Bom, aí o exemplo. Em um circuito alimentado por uma tensão de 220 volts, circula uma corrente de 35 amperes. Qual a potência do circuito? Sendo a tensão igual a 220 volts e a corrente 35 amperes, então potência V, que vai ser igual a tensão vezes a corrente, é igual a 7.700 watts ou 7,7 kW. Aí está demonstrado a variação, da corrente alternada, ela é dada em amperes e a variação de ciclo por segundo, o tempo em segundo, e a variação de positivo para negativo ela vai sendo alternado. Nas tomadas de residências, a frequência com que a corrente se alterna é de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo. A transmissão em corrente alternada foi desenvolvida pelo engenheiro Nikola Tesla. Com ela, foi possível transmitir energia elétrica a longas distâncias, com o uso de transformadores que elevam a tensão a grandes valores nas linhas de transmissão, diminuindo perda de energia, devido ao consequente uso de correntes elétricas mais baixas. Como a potência é dado pelo produto da tensão pela corrente, P é igual a tensão vezes a corrente, aumentando o valor da tensão, diminui o valor da corrente. A corrente contínua é do tipo que não se altera no tempo. Seu valor se mantém constante, é encontrada em pilhas e baterias. Aí está demonstrando, nesse slide agora está demonstrando a corrente contínua, ou seja, ela não altera como uma corrente alternada entre positivo e negativo, ela mantém constante. Como disse, é o que acontece nas baterias dos automóveis, onde sempre um polo é positivo e o outro sempre é negativo. A maioria dos equipamentos elétricos funciona com corrente contínua, quando são ligados a uma tomada, um transformador
e um retificador convertem a corrente alternada em corrente contínua, possibilitando o funcionamento do aparelho. Esse tipo de transformador era chamado antigamente como eliminador de pilha, pois possibilitava ligar na rede elétrica doméstica um aparelho que funciona com pilha. Um uso das características desse transformador é encontrado nos aparelhos portáteis, como notebook, rádios pequenos e televisores portáteis. A grande vantagem técnica da corrente alternada em confronto com a corrente contínua repousa na possibilidade de se obter, a partir da primeira, qualquer tensão elétrica desejada, quase sem perda, por meio de transformadores que falaremos mais adiante. Ordinariamente, no local de utilização, se necessita baixas tensões que não são perigosas para o organismo humano. É comum o emprego de tensões de 120 volts e 220 volts. Por outro lado, o transporte de energia elétrica, desde o local de sua geração até a sua utilização, convém que sejam efetuados sob tensões mais altas possíveis, 220 mil volts ou 380 mil volts, por razões já explicadas em nossas teleaulas. Porém, ao funcionamento mais econômico das máquinas que produzem a energia elétrica, corresponde uma tensão média de alguns milhares de volts. É necessário que toda a rede de distribuição exista sempre necessidade de transformar a tensão elétrica. Agora vamos falar dos transformadores. Transformador é um dispositivo destinado a transmitir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro, transformando tensões, correntes ou de modificar os valores da impedância elétrica de um circuito. Trata-se de um dispositivo de corrente alternada que opera baseado nos princípios eletromagnéticos da lei de Fahrenheit e da lei de Lenz. O transformador consiste de duas ou mais bobinas ou enrolamento de um caminho, ou circuitos magnéticos que acopla essas bobinas. Há uma variedade de transformadores com circuitos diferentes de circuitos, mas todos operam sobre o mesmo princípio de indução eletromagnética. Bom, aí está demonstrado, né, com um transformador trifásico, certo? Aí o enrolamento, né, que demonstra a entrada, né, nas espiras entre A para B, né, na figura do lado esquerdo, né, tem mais energia entrando do que saindo, no outro tem mais energia saindo do que a energia entrando. Isso é o transformador. Bom, no caso dos transformadores de dois enrolamentos, é comum denominá-los como enrolamento primário e secundário. Existem transformadores de 3 enrolamentos, sendo que o terceiro é chamado de terciário. Existe também um tipo de transformador denominado autotransformador, no qual o enrolamento secundário possui uma conexão elétrica com o enrolamento primário. Transformadores de potência são destinados primariamente à transformação de tensão e das correntes operando com altos valores de potência, de forma a elevar o valor da tensão e, consequentemente, reduzir o valor da corrente. Este procedimento é utilizado, pois, ao se reduzir o valor da corrente, reduz-se as perdas por efeito Joule nos condutores. O transformador é constituído de um núcleo de material ferromagnético, como aço, a fim de produzir um caminho de baixa relutância para o fluxo gerado. Geralmente, o núcleo de aço dos transformadores é laminado para reduzir a indução de corrente parasitas ou decorrente de Foucault no próprio núcleo.
já que essas correntes contribuem para o surgimento de perdas por aquecimento devido ao efeito Joule. Em geral, utiliza-se aço silício com o intuito de se aumentar a resistência e diminuir ainda mais essas correntes parasitas. Transformadores também podem ser utilizados para o casamento de impedância, que consiste em modificar o valor da impedância vista pelo lado primário do transformador. São, em geral, de baixa potência. Há outros tipos de transformadores, alguns com núcleo ferromagnético, outros sem núcleo, ditos transformadores com núcleo de ar, e ainda aqueles com núcleo de ferrite. Agora, os circuitos elétricos. Bom, para que haja corrente elétrica, é necessário que o circuito esteja fechado. Isso é lógico, né? Para que esteja a passagem da corrente. Para que haja a corrente elétrica, é necessário que o circuito esteja fechado, né? Como demonstra aí os slides. O circuito elétrico, para obter um circuito elétrico, são necessários 3 elementos. Esses 3 elementos é o gerador, o condutor e a carga. Um origina o movimento dos elétrons, o outro assegura a transmissão da corrente elétrica, o outro utiliza a corrente elétrica, né, transforma ela em trabalho. Bom, aí está demonstrando, né, um circuito. Nós estamos dando continuidade, né, circuito, né, aí é o circuito em série. Quando tiramos uma lâmpada, todas se apagam, tá certo? Aí o outro, né, o circuito em paralelo. Quando retiramos uma lâmpada, as demais permanecem acesas. Aí é um circuito em paralelo. A tensão é a mesma e a corrente é dividida entre as resistências. As resistências são independentes. Aí vocês verificam que tem 2 amperes entrando e tem 2 ramais, 1 ampere em um e 1 ampere de outro, mas a tensão continua a mesma. Esse é um circuito misto. Bom, vamos agora à revisão. Lei de Kirchhoff, a primeira lei, lei dos nós. A somatória das correntes em um nó é igual a 0. A segunda lei, leis das malhas. O somatório de todas as tensões em uma malha fechada é igual a 0. Agora vamos falar da lei de Ohm. No circuito elétrico fechado, a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada ao circuito e inversamente proporcional à resistência do mesmo. Bom, aí está demonstrando a primeira lei de Ohm, né? Igual nós já falamos. A corrente é a tensão dividido pela resistência. I é a intensidade da corrente, a V ou U, como nós já falamos, é a tensão em volts e R é a resistência. Embaixo tem um exemplo, né? Calcule a intensidade da corrente elétrica que percorre um circuito, onde é aplicada uma tensão de 120 volts e cuja resistência é de 10 ohm. Então, né, aplicando a fórmula, 120 dividido por 10 é igual a 12. Agora, a potência. Potência, né, é igual a I, a V, que é a tensão vezes a corrente. Como vimos, né, que a tensão é igual a I vezes R, então podemos substituir na equação anterior. Aí obtemos outra fórmula, que a potência é igual a I elevado ao quadrado vezes a resistência. Também podemos substituir também nessa fórmula, que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Aí obtemos uma outra fórmula. Potência é igual a tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. Embaixo temos um outro exemplo, né? Calcule a intensidade da corrente que circula por uma torneira elétrica que consome 2.400 watts e está ligada a uma rede elétrica de 120 volts. Então a gente utiliza, né, a corrente que é igual a potência dividido pela tensão. Aí nós encontramos que 2.400 dividido por 120, aí a corrente nesse circuito será de 20 amperes. Bom, aí a segunda lei de Ohm, né, que fala sobre a resistência do fio, né, que é igual a
a resistividade do material, o comprimento do fio, não é isso? Dividido pela seção transversal. Então, o comprimento do fio, né, é diretamente proporcional e a seção do fio é inversamente proporcional à resistência, não é isso? Quando a seção do fio aumenta, a resistência diminui. Quando o comprimento aumenta, né, a resistência também aumenta. Isso aí que está demonstrado na segunda lei de Ohm. Bom, aí então, nós estamos demonstrando, igual eu já tinha dito, né, sobre os submúltiplos da corrente, não é isso? Ampere está no meio da escala, né? Para descer o degrau, caminha a vírgula 3 casas à direita, não é isso? Então você vai ter miliampere, microampere e nanoampere para baixo. Aí você vai caminhando 3 casas, né? Ou dividindo por 1000 a cada degrau. E para subir os degraus, caminhe com a vírgula 3 casas à esquerda. Aí você vai ter quiloampere, megaampere e gigaampere. Aí 23 miliampere, você dividindo, né, por 1000, descendo um degrau na escada, vai dar 0,023 amperes. 62,5 miliampere vai ser igual a 0,0625 ampere. 0,2 quiloampere vai ser igual a 200 ampere. 6,6 quiloampere é igual a 6.600 ampere. Então aí dá para vocês verem, né, os submúltiplos, múltiplos e submúltiplos da corrente elétrica. Chegamos ao final dessa videoaula. Hoje falamos sobre a divisão da eletricidade, o átomo, elétrons, prótons e nêutrons, lei de Coulomb, tensão elétrica e diferencial de potencial, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, corrente alternada, corrente contínua e, por fim, sobre transformadores. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo desta videoaula. Qualquer dúvida, aguardo vocês nos fóruns Tira Dúvidas. Para aprimorar ainda mais o seu conhecimento, acesse a internet e procure textos e artigos a respeito do que falamos aqui. Comente e compartilhe com os colegas no ambiente virtual de aprendizagem, aprofunde seus conhecimentos. Agradeço a vocês pela atenção e até a nossa próxima oportunidade.